Sun Wukong é o deus trapaceiro chinês conhecido como Rei Macaco. Sun Wukong é conhecido como Son Goku em japonês, o que foi uma grande inspiração para os criadores de Dragon Ball. Ele derrotou sozinho os 100.000 guerreiros celestiais do Exército do Céu, as 28 constelações, Neja e os 4 reis celestiais. Sun Wukong possui muitas habilidades. Ele tem uma força incrível e é capaz de suportar o peso de 2 montanhas celestiais sobre os ombros enquanto corre na velocidade de um meteorito. É extremamente rápido, capaz de percorrer 54.000 quilômetros num só salto. Sun Wukong também possui 72 poderes terrestres, que lhe permitem acesso a vários poderes únicos, incluindo a capacidade de se transformar em vários animais e objetos. Seus cabelos possuem propriedades mágicas, capazes de fazer cópias de si mesmo ou se transformar em diversas armas, animais e outras coisas. Ele também exibe habilidades parciais de manipulação do clima e pode parar as pessoas no local com magia de cura. Neste vídeo, você conhecerá a história do Rei Macaco Sun Wukong. Inscreva-se para ficar atualizado e lembre-se que publicamos 2 vídeos por semana. O Rei Macaco nasce de uma forte pedra mágica encontrada no topo da montanha das flores e frutas. Porém, esta pedra não é uma pedra comum, pois se alimenta do céu, Yang, que tem natureza positiva, e da terra, Yin, que tem natureza negativa, e portanto, é capaz de produzir seres vivos, de acordo com a tradição taoísta. A pedra desenvolve um útero mágico, que um dia se abre para produzir um ovo de pedra do tamanho de uma bola. Quando o vento sopra sobre o ovo, ele se transforma em um macaco de pedra que agora pode engatinhar e andar. Esta origem é provavelmente uma alusão ao deus macaco hindu, Hanuman, cujo pai era o deus do vento. Conforme seus olhos se movem, 2 raios de luz dourada disparam em direção ao palácio de Jade e assustam o imperador de Jade. Ao ver a luz, ele ordena que 2 de seus oficiais investiguem. Eles relatam sobre o macaco de pedra. O imperador de Jade pensa que não é nada de especial. Nas montanhas, o macaco faz amizade com vários animais e se junta a um grupo de outros macacos selvagens. Depois de brincar, os macacos tomam banho regularmente em um riacho. Um dia, eles decidem procurar a nascente do riacho e subir a montanha até uma cachoeira. Declaram que quem cruzar a cachoeira, encontrar a nascente do riacho e sair novamente, se tornará seu rei. O macaco de pedra se voluntaria e pula na cachoeira. Ele encontra uma grande ponte de ferro sobre uma torrente de água, do outro lado da qual há uma caverna. Ele convence os outros macacos a pularem também, e eles conseguem chegar em casa. Sun Wukong então os lembra de sua declaração anterior. Então eles o declaram seu rei. Ele assume o trono e se autodenomina Handsome Monkey King. Essa felicidade não dura. Quando um de seus amigos macacos mais velhos morre, o Rei Macaco fica muito zangado. Ele decide deixar sua ilha em uma jangada feita por ele mesmo, em busca de um imortal que lhe ensinará conhecimentos e como derrotar a morte. Ele chega à costa e vagueia. Os humanos o veem e fogem, inseguros sobre sua aparência humanoide de macaco. Pegue algumas roupas que ficaram do lado de fora para secar e continue a pé. Com o rosto escondido por um capuz, ele viaja pelas aldeias e vê muitos exemplos de degeneração e vícios humanos. Ele continua e entra em uma floresta. O Rei Macaco ouve um lenhador cantando uma canção interessante, e quando pergunta ao lenhador sobre a origem, ele descobre que isso lhe foi ensinado por um imortal que reside na floresta. O Rei Macaco chega à entrada de um templo, onde reside um artista marcial mágico taoísta chamado Puchizushi, que inicialmente se recusa a deixá-lo entrar. O Rei Macaco espera muitos meses do lado de fora da entrada, recusando-se a sair. Puchizushi fica impressionado com sua persistência e deixa o Rei Macaco entrar. Puchizushi aceita o Rei Macaco como aluno. Ensina-lhe todas as práticas taoístas avançadas, incluindo o caminho da imortalidade, e diz a Sun Wukong que era seu destino conhecê-lo. Puchizushi então aconselha Sun Wukong a nunca exibir suas habilidades desnecessariamente, pois isso pode encorajar outros a pedir-lhe que os ensine. Ele avisa que se você os ensinar, eles poderão causar problemas, e se você não os ensinar, eles ficarão ressentidos com você por isso. Ele então proíbe o Rei Macaco de revelar quem o ensinou, e o leal Sun Wukong promete nunca revelar quem era seu mestre. Com isso, Sun Wukong acorda na floresta, percebendo que todos os seus anos de ensino ocorreram em alguma forma de transe de tempo comprimido. Mais tarde, sempre que Sun Wukong é questionado sobre seus poderes e habilidades, ele dá uma resposta honesta,
dizendo que aprendeu tudo em seus sonhos. Quando ele retorna, ele descobre que um demônio chamado Rei Demônio da Confusão está sequestrando os macacos na montanha de flores e frutas para usá-los como escravos. Ele mata o demônio e salva os macacos sequestrados. Ele também traz todo o armazenamento de armas de um país próximo para seus súditos, mas não consegue encontrar uma arma adequada para si. Ao saber que os reis dragões possuem muitos tesouros e em busca de uma arma, ele viaja pelos oceanos e encontra o palácio de um rei dragão. Na entrada, Sun Wukong pede uma apresentação, mas o rei dragão Ao Guangli diz a seus guardas para mandá-lo embora. Sun Wukong invade de qualquer maneira, ignorando os protestos dos guardas, insistindo que o rei dragão deve estar confuso para rejeitar um companheiro rei. Lá dentro, ele se apresenta e incentiva o rei dragão a lhe dar uma arma. Percebendo rapidamente que Sun Wukong é bastante formidável, o rei dragão finge prontidão e hospitalidade, ordenando que seus subordinados saquem arma após arma. Sun Wukong testa cada arma, mas nenhuma é robusta o suficiente para o rei macaco, que não está feliz com a situação. Sun Wukong então adquire o bastão dourado Hui Jingu Bang, o estabilizador dos 4 mares, e um tesouro de Ao Guang, o rei dragão dos mares orientais. O rei macaco é a única criatura forte o suficiente para empunhar a arma semelhante a um cajado, e há uma afinidade instantânea entre eles. O cajado com faixas douradas pode mudar de tamanho, alongar-se, voar e atacar oponentes conforme a vontade de seu mestre. Pesa 7.960 kg. Quando não está empunhando a arma, o rei macaco a reduz ao tamanho de uma agulha de costura e a enfia na orelha. Além de levar o cajado mágico, o rei macaco incentiva o rei dragão a presenteá-lo com roupas dignas de um rei. O rei dragão chama os outros reis dragões principais para ajudá-lo a conseguir isso para Sun Wukong. E eles chegam e dão a Sun Wukong uma camisa de cota de malha dourada, um boné de penas de fênix e botas para caminhar nas nuvens. O gorro de penas de fênix era um dos tesouros dos reis dragões, um aro de ouro vermelho adornado com penas de fênix. Tradicionalmente, é representado como um aro de metal com 2 penas listradas presas na frente. Provavelmente, a plumagem característica do Feng Wang ou da fênix chinesa. Sun Wukong agradece e sai feliz. Os reis dragões, que atenderam os seus pedidos por medo de seu grande poder, denunciaram-no ao imperador de Jade. Ao retornar à montanha, ele demonstra a nova arma para sua tribo de macacos e chama a atenção de outros poderes bestiais, que buscam se aliar a ele. Forme uma irmandade com o Rei Demônio Touro, o Rei Demônio Saurus, Rei Demônio Geal, o Rei Demônio de um Chifre, o Rei Demônio Rock, Rei Demônio Rock, o Rei Espírito Leão. O Rei Macaco, agora condenado à morte por extorquir os reis dragões, desafia a tentativa do inferno de recuperar sua alma. Ele apaga seu nome do livro da vida e da morte, uma coleção de livros que afirmam ter todos os nomes de todos os mortais vivos e a capacidade de manipular o tempo de vida. Os reis dragões e os reis do inferno relatam isso mais uma vez ao imperador de Jade. O exército celestial faz de tudo, até mesmo tentando eliminá-lo completamente da existência, mas acaba falhando. Esperando que uma promoção e classificação entre os deuses o tornem mais administrável, o imperador de Jade convida o rei macaco para o céu. O rei macaco acredita que está recebendo um lugar honroso como um dos deuses, pois lhe dizem que será nomeado protetor dos cavalos, um termo chique que os céus cunharam para um cavalariço, o trabalho mais baixo do céu. Quando ele descobre a importância do status no céu e como lhe foi dada a posição mais baixa, o rei macaco liberta os cavalos das nuvens do estábulo. Depois retorna ao seu próprio reino e se autoproclama o Grande Sábio. Os céus reconhecem relutantemente seu título autoproclamado, depois que Gold Star aconselha o imperador de Jade a não se precipitar em uma ação militar contra o macaco imprudente, rude e insolente, alertando que o fracasso em derrotar o macaco prejudicaria a reputação do céu. Gold Star aconselha o imperador de Jade a satisfazer superficialmente a vaidade de Sun Wukong, enquanto o trata como um animal de estimação, e o convida de volta ao céu para evitar que ele cause problemas na Terra. O imperador de Jade concorda, depois que Gold Star ri,
que o título fantasioso é na verdade uma piada sem sentido que revela o excesso de confiança e ignorância de Sun Wukong sobre o importante funcionamento do céu. Sun Wukong suspeita de uma armadilha, mas fica satisfeito quando Gold Star, agindo como enviado, se dirige a ele como grande sábio igual ao céu e lhe apresenta documentos oficiais. Gold Star diz a Sun Wukong que ele recebeu uma posição muito mais importante como guardião do Jardim Celestial de Pêssego, que Sun Wukong aceita. Mais tarde, quando a rainha-mãe Shi Wangmu envia 7 donzelas celestiais para colher pêssegos para o banquete real, Sun Wukong descobre que todos os deuses e deusas importantes foram convidados para o banquete, exceto ele. Quando ele diz às donzelas que ele é o grande sábio igual ao céu, as donzelas riem e respondem que todos no céu sabem que ele é simplesmente um imortal que cuida do pomar de pêssegos. A indignação do Rei Macaco então se transforma em desafio aberto. Durante os preparativos para o banquete real, Sun Wukong entra furtivamente para provar a boa comida e beber o vinho real. Embriagado, o Rei Macaco vagueia pelo céu enquanto todos os deuses e deusas se dirigem para o banquete. Atinge altos níveis do palácio que as autoridades do céu deixam desprotegidos, pois somente divindades do mais alto e puro poder espiritual podem acessá-los. Percebendo que está no topo das 33 camadas do Palácio Celestial, Sun Wukong rouba e consome as pílulas de imortalidade de Laozi e os pêssegos de imortalidade de Shi Wangmu, pegando o resto do vinho real do Imperador de Jade e depois foge de volta para seu reino, em preparação para sua rebelião. O Imperador de Jade se recusa a aceitar o conselho de Gold Star para encontrar outra maneira pacífica de lidar com Sun Wukong e ordena que suas forças se mobilizem. Rindo contínua e completamente divertido, e com uma combinação de destreza marcial, astúcia e respostas criativas inventivas a muitos tipos diferentes de poderosas armas celestiais usadas contra ele, o Rei Macaco derrota sozinho os 100.000 guerreiros celestiais do Exército do Céu, as 28 constelações, Neja e os 4 reis celestiais. Então chegam Guan Yin, o Bodhisattva da Misericórdia, e seu discípulo Mujia. Guan Yin envia Mujia para inspecionar a situação e lutar contra Sun Wukong. Mujia é derrotado. Então Guan Yin sugere que o sobrinho do Imperador de Jade, Erlang Shen, lute contra Wukong. Wukong e Erlang são equilibrados, e eventualmente ambos se transformam em figuras aterrorizantes. Então ambos continuam mudando de forma para se tornarem coisas mais poderosas que o outro. Finalmente, Laozi joga seu anel de Diamond Jade em Wukong por trás, enquanto ele está lutando, deixando-o inconsciente e permitindo que Erlang amarre ele. Depois de várias tentativas fracassadas de execução, Sun Wukong é trancado no caldeirão trigrama de 8 vias de Laozi por 49 dias, para ser destilado em um elixir pelo fogo do Samadhi. Isso permitirá que Laozi recupere suas pílulas de longevidade. O fogo no caldeirão é quente o suficiente para queimar seres de um poder tão indescritível que rivalizam com o próprio Buda. Porém, quando o caldeirão é aberto 49 dias depois, o Rei Macaco salta, tendo sobrevivido, escondendo-se em um canto marcado pelo trigrama do vento, onde havia menos fogo. Na verdade, o calor dos fogos do Samadhi reforçou a estrutura do seu corpo, tornando-o mais forte do que nunca e imune a maiores danos. O calor também lhe dá uma nova habilidade. O Rei Macaco agora pode reconhecer o mal com seu novo Huoyan Jinjin, Olhar Dourado. Sun Wukong então destrói o caldeirão e segue para a Câmara Principal do Céu para confrontar o Imperador de Jade e seus conselheiros seniores. O Imperador de Jade e as autoridades do céu apelam ao Buda, que chega pessoalmente de seu templo no ocidente. Depois de ouvir Sun Wukong argumentar que ele deveria ser o novo Imperador de Jade, o Buda aposta que o Rei Macaco não poderá escapar de sua palma. O Rei Macaco aceita presunçosamente a aposta. Salte e voe até o fim do mundo. Vendo nada além de 5 pilares, o Rei Macaco acredita ter alcançado os confins do universo. Para provar sua trilha, ele marca um pilar com uma frase que se declara o grande sábio igual ao céu, e urina em um pilar. Ele então salta para trás e retorna à palma da mão de Buda para reivindicar sua vitória ao vencer a aposta. Sun Wukong fica então muito surpreso ao descobrir que os 5 pilares que encontrou são simplesmente dedos na mão de Buda. Enquanto o Rei Macaco tenta escapar da palma da mão, Buda torce a mão e derruba uma pedra, mandando Sun Wukong de volta à terra. As rochas formam uma montanha no topo de Sun Wukong.
Antes que o rei macaco possa levantá-lo, o Buda o sela ali, usando um talismã de papel. O rei macaco permanece preso em um tronco por 500 anos para aprender a ter paciência e humildade, com apenas a cabeça e as mãos projetando-se da base da montanha. O Buda organiza 2 espíritos da terra para alimentar o rei macaco com bolinhas de ferro quando ele está com fome e cobre derretido quando ele está com sede. 500 anos depois, o Bodhisattva Guanyin procura discípulos para proteger um peregrino em uma viagem ao ocidente, para recuperar sutras budistas. Os monges Tang foram para o oeste para estudar as escrituras, atravessaram as montanhas Wuxing, removeram os feitiços e então resgataram o rei macaco e o capturaram como aprendiz. Tang Sanzang, um monge da dinastia Tang, prometeu sua liberdade após o término da peregrinação. Sun Wukong será difícil de controlar. Guanyin dá a Tang Sanzang um presente do Buda, um anel mágico que, uma vez que o rei macaco é induzido a colocá-lo, nunca mais poderá ser retirado. Quando Tang Sanzang canta um certo sutra, a banda fica tensa e causa uma dor de cabeça insuportável. O rei macaco ajuda Tang Sanzang fielmente em sua jornada para a Índia. A segurança de Tang Sanzang é constantemente ameaçada por demônios e outros seres sobrenaturais, pois acreditam que comendo a carne de Tang Sanzang, ele obterá imortalidade e grande poder. No caminho para obter as escrituras, Sun Wukong desceu para eliminar monstros e repetidamente alcançou feitos extraordinários. Os mestres e aprendizes terminaram sua jornada quando chegaram ao templo e obtiveram os sutras budistas. Sun Wukong alcançou a retidão e foi nomeado o Buda da Vitória na luta. Se inscreva no canal, pois vamos a lançar um vídeo mais detalhado sobre a viagem ao oeste do Sun Wukong e sua busca pelos sutras sagrados.